Bom dia, meu nome é Milene, este é o segundo vídeo da série de como lidar com conflitos e vai ser um approach, uma forma diferente do que eu tive de ontem. Essa é um pouco mais comum, eu vou estar falando sobre várias questões que quando a gente está lidando com conflitos são importantes. E eu quero que você pratique o escutar, no sentido de, em vez de você criticar o que eu vou falar, você pensar na possibilidade de testar isso. Porque a gente tem conflitos com várias coisas, seja com a gente mesmo, com família, com o trabalho, com o trânsito, com uma série de coisas. Então experimente essas opções. A primeira delas, afirme seu ponto de vista, mas assim, precisa ser claro. O que é afirmar ponto de vista de forma clara? A maioria das pessoas, quando quer que alguém entenda o que ela está falando, começa a se justificar. Começa a dizer, não, porque você entende, porque aquela vez, porque não sei o quê, e as pessoas trazem as histórias e não o objetivo da questão. Então, comunicar claramente significa que você está dizendo, meu ponto de vista se refere a ponto A para chegar no ponto B. Todo o resto que preenche esse meio é história. Então, muitas vezes a gente não é claro porque a gente começa a contar uma história e a pessoa começa a seguir a história e não o ponto A até o ponto B. Então, a clareza e a objetividade é muito importante nesse momento. É muito importante que você busque não conflituar. Significa o quê? Quando você começa a tentar resolver um conflito ou colocar as pessoas entendendo a sua intenção, não é um jogo que alguém tem que ganhar. E isso é o terceiro ponto. Não é um jogo de ganhar ou perder. As pessoas acham que elas têm que estar certas. E entenda, toda vez que você quer estar certo, você tem que transformar algo ou alguém em errado. Significa, eu tô certo, tu tá errado. E até quando eu trabalhava com os alunos, tinha um exercício que a gente fazia que era exatamente esse. Primeiro tinha o A e o B, e o A ia dizer pro B, eu tô certo, tu tá errado. E o B ia dizer a mesma coisa, eu tô certo, tu tá errado. E quando a gente vê essa cena, seja na gente mesmo ou no outro, a gente percebe que ambos começam a se enfurecer. Não, eu tô certo, tu tá errado. E aí a segunda etapa do exercício era, e você pode brincar isso com um amigo, uma amiga, vocês vão perceber a sensação que ela é totalmente diferente. Segunda etapa do exercício, o A e o B tinham que dizer, desculpa, tu tá certo, eu estava errado. E o tom de voz, a postura das pessoas muda completamente. Então, quando a gente simplesmente quer impor uma razão, a gente mantém o conflito, porque quando eu estou dizendo eu estou certo, tu está errado, o outro vai dizer não, eu estou certo, tu está errado. Se você fizer o oposto e disser desculpa, eu não estou entendendo o seu ponto de vista, me deixa claro o que você está querendo dizer, muitas vezes você vai descobrir que vocês têm a mesma intenção de ponto A ao ponto B, só o caminho que vocês escolheram era diferente. E que de repente ainda tem um terceiro caminho que para os dois vai estar bom. Então, você não tem que estar certo. Você pode dizer, desculpa, eu não estou entendendo o seu ponto de vista. Algumas coisas não adianta se discutir. Religião, política ou coisa parecida. Essas coisas são escolhas. Você pode até tentar entender como a pessoa está escolhendo este ou aquele candidato, esta ou aquela religião, este ou aquele time, mas aquilo ali é, não é uma coisa que você deve resolver. Então a gente tem que ter cuidado que alguns temas a gente cria o conflito sem ser da nossa conta aquilo ali, certo? O que é importante aqui? Evite arrastar as coisas para o passado. E isso é principalmente para as mulheres. Desculpe, mulheres, eu também sou mulher. A gente tem uma boa memória das vezes que se repetiu aquele mesmo conflito. Então a gente diz, pô, mas eu já te falei isso assim, assado em 1950, em 1960, em 1970, nós estamos em 2018 e você continua. Bom, aquele conflito é daquele momento. Se o problema está no passado, então em algum momento, e não naquele momento que você ainda está, sei lá, sob emoção forte, você vai ter que conversar sobre todas essas coisas, porque existe uma razão para a pessoa estar repetindo. Talvez ela repite para chamar atenção, talvez ela repite porque ela tem preguiça suficiente para não mudar as coisas e basta só ouvir você reclamar, mas
toda vez que você precisa trazer para o passado uma conversa, o problema não está naquele momento, está no passado. Então você não resolve o presente trazendo o passado. E é comum fazerem isso, tá? Principalmente quando as pessoas convivem, seja no trabalho, seja, sei lá, no casamento, na família, é trazer toda a bagagem de passado, então você já não está mais discutindo, o seu conflito já não é mais no presente, e você também não resolve aquele conflito porque você está trazendo um balaio de coisas e nada vai ficar claro. Então, cuidado com trazer as coisas do passado. Evite insultos, evite ser grosseiro, evite tocar nas feridas. Eu entendo que como a gente quer ganhar muitas vezes num conflito, numa discussão, a gente diz, mas você é um babaca mesmo, ou coisas bem piores, ou sei lá, você é uma vadia, ou... E aí as pessoas não entendem que, primeiro, elas não resolvem um conflito, mas elas vão criar vários outros, elas vão criar mágoas, elas vão criar memórias, elas vão criar sentimentos, elas vão criar situações que vão ser mais complicadas num futuro muito próximo de serem resolvidas pelo acúmulo de situações que estão sendo criadas, do que resolver alguma coisa. Resolver conflito não é insultando, não é bancando, eu sou o cara e vou melhorar tudo. Amarra, né, na força. Bem, talvez você esteja com a razão. Sim, talvez você esteja com a razão, talvez você esteja completamente correto no seu ponto de vista, lembrando que comunicação não se diz respeito ao que você transmite, mas ao que o outro recebe. Se você está tendo uma boa comunicação, o outro está recebendo e entendendo o seu ponto de vista. Se ele não está entendendo o seu ponto de vista, você não está comunicando na altura que ele precisa. Às vezes, por exemplo, para uma criança, em vez de você, sei lá, berrar ou explicar muito detalhadamente, você só precisa dizer, eu sou a mãe, você é o filho, e nesse momento você vai me respeitar para que a gente tenha uma ordem nessa casa. Quando você crescer, você talvez tenha seus filhos e vai poder fazer o que você quiser. Se você quiser dar liberdade para seus filhos, não fazerem nada, berrarem, chorarem, você faz isso aqui na minha casa. Então, às vezes eu preciso me colocar numa situação e ser clara, porque eu já tive situações com meu próprio filho de começar a explicar, porque assim, porque assado, blá, 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 e aí no final ele olhou para mim e disse assim, acabou o discurso, e eu fiquei furiosa. Por quê? Porque eu estava tratando ele como um pequeno adulto, e ele era uma criança, na época era realmente uma criança. Então, o problema da comunicação foi, eu estava num nível que ele não estava. E às vezes a gente precisa entender isso, a gente tem razão, mas a gente não está comunicando corretamente, no sentido, não é que as tuas palavras não são boas o suficientes, é que a outra pessoa não está entendendo mesmo. E aí isso gera um conflito, porque você está lá, blá, 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 e te chega um momento que ela nem escuta mais. E aí você vai ficar furioso porque ela não está escutando você, imagina. Eu estou dando uma colinha para não perder as coisas todas. Pessoas difíceis podem precisar de mais tempo para baixar a bola. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas precisam ter a razão e elas costumam enfiar a goela dentro, forçar o ponto de vista delas. Essas pessoas, se você for na mesma tática delas, vocês vão estar talvez berrando, se xingando, sendo agressivos um com o outro, e isso vai ser agressivo para você se você não é agressivo normalmente. Vai exaurir, vai acabar com a sua energia. Então, o que você faz com essas pessoas? Você, às vezes, precisa dar tempo para ela. Deixa ela falar. Faz perguntas. Inclusive, mostra interesse. Então, peraí. Então, você está querendo dizer assim... E repete o que ela falou. Você está querendo dizer assim, 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 e não repete no tom de voz que ela fala. Sempre num tom de voz mais baixo, mais lento, para que ela comece a escutar os argumentos dela, porque às vezes está faltando isso. A pessoa entrou num automático e toda vez que ela acha que ela está perdendo o domínio, o controle, ela começa a altear o tom de voz e começa a ser mais agressiva e impor a comunicação, digamos assim, até que você calhe a boca ou coisa do gênero, se ele não mandar fazer isso. E você diz, então você acha que eu, por ser isso ou por ser aquilo, tenho que fazer isso e fazer aquilo. Você, no meu lugar, também faria? Você também acha justo se fosse o contrário? Se você está escutando de verdade, e aí que é a escuta ativa, você está escutando ativamente, você não está ouvindo e preparando a resposta, porque você começa a preparar a resposta, você já nem ouve, você não está argumentando o que ele está falando, você está pensando em responder de volta, e essa pessoa só vai tentar impor mais. Agora, se você mostrar que está escutando e repetir o que ele fala, ele começa a escutar o que ele está falando.
E ele começa a escutar o que você está ouvindo, porque às vezes a forma que você vai voltar o que ele está falando, ele vai dizer, não é isso que eu estou querendo dizer, mas foi essas palavras que você usou. Então, algumas pessoas são difíceis porque a vida também não foi fácil para elas e elas aprenderam que dar porrada é a melhor defesa. Você precisa ser contaminado com isso? Não. Você precisa responder no mesmo tom? Não. Você precisa fazer o que ele quer? Também não. Mas você precisa fazer com que a comunicação exista. E para isso, talvez ele precise se ouvir. Essa semana mesmo com o Pedro aconteceu uma coisa que eu cheguei pro Pedro e falei, descobri isso. Ele disse, tô falando isso pra ti, né, mãe? Pior que aconteceu isso mesmo. Eu disse, não, eu tô falando pra ti, eu também tô escutando, mas eu tô falando pra ti. Sim, mas eu já sabia disso. Ele já sabia disso, porque na verdade ele estava olhando como observador de uma situação, e eu estava na situação, e eu não estava vendo isso. Então, ele realmente me trouxe uma coisa bem interessante. Como esse vídeo já está comprido, amanhã eu vou falar mais sobre isso, e eu vou acabar fazendo um vídeo mais ou menos por dia, porque o assunto é grande e é importante. Então pense nessas coisas, amanhã a gente tem outro vídeo, um beijo bem grande, um bom dia.